Eu sempre achei que o silêncio fosse o som mais puro que existe. Não aquele silêncio vazio, morto, mas o silêncio cheio. Aquele que vem depois de uma decisão importante, quando o mundo parece prender o ar para ver o que você vai fazer em seguida. Foi assim naquela noite. O apartamento inteiro respirava um tipo de calma que não era natural. As luzes da cidade entravam pelas cortinas semi-abertas, traçando linhas de neon no chão de mármore. Lá embaixo, os carros passavam como insetos luminosos. Aqui em cima, no 43º andar, só o som distante de um relógio quebrava a quietude. O relógio era dele, Leonardo, meu marido. Ou, como os jornais o chamam agora, o desaparecido do 43º andar. Eles escrevem o nome dele como se fosse um mito. Executivo exemplar, marido devotado, vida perfeita. Eu leio as manchetes e rio, não porque seja engraçado, mas porque eu mesma escrevi boa parte dessa história antes que ele desaparecesse. Mas acho que devo começar do início, ou pelo menos do que vocês achariam ser o início. Leonardo e eu nos conhecemos numa conferência. Ele falava sobre investimentos e eu sobre imagem corporativa. 2 profissionais, 2 máscaras. Ele era encantador, daqueles homens que dominam uma sala sem precisar levantar a voz. Eu gostava disso, do controle, do carisma, da forma como ele parecia saber o que cada pessoa queria ouvir. Na época, eu também sabia o que queria: estabilidade. Depois de anos lutando para ser levada a sério no mercado financeiro, casar com um homem como Leonardo parecia um movimento certo. 2 nomes fortes, um casal de sucesso. As pessoas nos chamavam de os Vasconcelos modernos, e eu permitia. Porque sempre foi mais fácil deixar que achem o que quiserem, desde que você saiba a verdade. Nos primeiros anos, o casamento era uma coreografia bem ensaiada. 2 taças de vinho no fim do dia, jantares com clientes, viagens rápidas e fotos perfeitas nas redes sociais. Ele dizia que eu era a mulher ideal, e eu respondia que ele era previsível demais para ser perigoso. Ríamos disso. Naquela época ainda havia humor. Mas todo equilíbrio é ilusório, e o nosso começou a ruir no instante em que ele se apaixonou. Não por outra mulher, mas por uma ideia. Poder absoluto. Leonardo queria mais contratos, mais controle, mais prestígio, e para isso precisava parecer ainda mais impecável. Só que ninguém é impecável por muito tempo. Comecei a perceber as rachaduras nas pequenas coisas. Telefonemas tarde da noite, viagens que não constavam na agenda, uma transferência de dinheiro por engano e principalmente o olhar. Aquele olhar que já não me via, apenas me avaliava, como se eu tivesse virado parte do mobiliário. Eu tentei fingir que não via. Fingia uma habilidade subestimada, mas chega um ponto em que o silêncio começa a te machucar. Foi numa quarta-feira qualquer que a primeira fenda real apareceu. Eu acordei e encontrei um e-mail aberto no notebook dele, sem destinatário, sem assunto, apenas uma linha digitada e não enviada. Ela sabe. Fechei o computador e sentei à beira da cama. O sol batia nas cortinas e por um instante eu senti que tudo dentro de mim se realinhava. Se ele achava que eu sabia, talvez fosse hora de fato, saber. Nas semanas seguintes, comecei a observar. Troquei o alarme da casa por um sistema novo, com gravações automáticas de áudio e vídeo. Instalei sensores de movimento disfarçados de luzes de emergência. Nada que ele notasse. Leonardo sempre subestimou a sutileza. E então, na noite em que tudo mudou, eu finalmente soube. Ele chegou tarde, o terno amassado,
o perfume misturado a um cheiro metálico, não de sangue, mas de adrenalina. Jogou a pasta sobre o sofá, serviu-se de uísque e ficou olhando pela janela. Eu o observei de longe. Problemas no trabalho? Ele sorriu sem virar o rosto. O trabalho sempre é o problema. Aquela resposta não era dele, era de um homem cansado de mentir. E então, silêncio. Longo, denso. Até que ele se virou e perguntou: "Você acredita em sorte, Helena?" "Não." "Nem eu." Ele riu, aquele riso curto e sem humor. "Então, acho que vai entender." E foi embora. Simples assim, sem malas, sem telefone, sem mensagem. Desceu de elevador às 22h43. Câmeras o mostram entrando na garagem. Depois, nada. A polícia foi chamada 2 dias depois, quando o sócio dele registrou o sumiço. Eu não. Eu esperei. Esperei porque já sabia que ele não voltaria. Nos interrogatórios, eu disse o que esperavam ouvir: que ele era um homem dedicado, mas estressado, que tínhamos uma vida estável, que nunca imaginei que ele pudesse simplesmente desaparecer. As pessoas acreditam mais facilmente em quem fala baixo e parece triste. Eu apenas interpretei. A imprensa adorou o caso. Executivo milionário some misteriosamente do prédio onde morava com a esposa. Fotos nossas espalhadas por toda parte. As mesmas que eu odiava, agora se tornaram prova de um amor inexistente. Alguns suspeitaram de mim, é claro, mas ninguém sustenta desconfiança contra uma mulher que sabe chorar com elegância. Nos dias que se seguiram, o apartamento virou uma prisão de vidro. Policiais entrando e saindo, jornalistas na porta, vizinhos observando pelas janelas. Todos curiosos, todos famintos pela tragédia alheia. E eu? Eu apenas esperava. Há um poder silencioso em esperar. As pessoas confundem paciência com inocência, mas são coisas muito diferentes. Enquanto os investigadores procuravam rastros dele, eu recebia e-mails anônimos. Mensagens curtas, sem assinatura. Ele teve o que merecia. Você finalmente está livre. Apague as gravações. Apagar? Nunca. Eu as assisti. Todas. No vídeo da noite do desaparecimento, Leonardo aparece no corredor do apartamento. Ele fala sozinho, parece nervoso. Na mão direita segura um envelope. De repente, para diante da porta do escritório e entra. 3 minutos depois, o som de uma taça quebrando. Depois, nada. Eu avancei o vídeo. Às 22h47, ele sai do escritório, sem um envelope, sem inscrição. Desce o corredor e para diante do elevador. Mas algo me prendeu. O reflexo do espelho da parede. Eu estava lá, atrás dele. Olhei fixamente para aquela imagem borrada. Era como ver um fantasma, ou o meu próprio. A mulher que eu fui naquele instante não era eu, ou talvez fosse exatamente quem eu sempre fui. Na manhã seguinte, recebi uma ligação anônima. Uma voz rouca. "Você fez o que deve ser feito." Desligou. Desde então, entendi que certas verdades não precisam ser ditas. Elas apenas existem, como o silêncio entre 2 notas de uma música. Os meses passaram. A investigação esfriou. A empresa dele foi assumida pelo sócio. O seguro de vida foi bloqueado por falta de corpo. E eu continuei aqui, no mesmo apartamento, no mesmo 43º andar. O mesmo relógio dele ainda marca as horas erradas. Às vezes, quando a cidade dorme, acho que ouço o som de passos no corredor, o eco de um copo sendo colocado na mesa, mas sei que não é ele. É só o eco do que restou. O que ninguém sabe, o que ninguém nunca saberá,
é que o corpo de Leonardo não está longe, nem desaparecido, nem em outro país. Ele está exatamente onde eu deixei, debaixo do piso do escritório. O mesmo escritório onde ele costumava esconder segredos de mim. Ironia. Agora, ele é o segredo. A ideia veio naturalmente. Talvez porque acredite que tudo que é construído com mentiras deve terminar sobre o peso delas. Quando ele me ameaçou, sim, ele ameaçou, dizendo que me destruiria, que tiraria tudo o que era meu, percebi que o homem que eu amava já estava morto. O resto foi apenas lógica. Lembro de cada detalhe, do som abafado quando o vidro da taça cortou a pele, do silêncio depois, da tranquilidade que veio logo em seguida, como se o mundo inteiro tivesse finalmente parado para descansar. Não houve desespero, nem culpa, apenas ordem. Cobri o corpo com o tapete persa que ele insistia em comprar. Passei 3 noites abrindo o piso, centímetro por centímetro. O som da furadeira ecoava como um mantra. Quando terminei, sentei no chão e esperei o nascer do sol. Nunca o dia pareceu tão bonito. Depois, tudo voltou ao normal. As visitas, as entrevistas, o teatro da dor. Até que o tempo fez o que sempre faz. Apagou rastros, diluiu memórias. Hoje, ninguém mais fala sobre Leonardo. O caso ainda está em aberto, como dizem os jornais, mas ninguém acredita que ele será encontrado. Às vezes, uma repórter me liga pedindo entrevista. Eu recuso. Outras vezes fico tentada a aceitar, só para ver se alguém perceberia no meu olhar o que realmente aconteceu. Mas ninguém percebe. As pessoas só veem o que desejam ver. E eu as deixo acreditar. Tenho aprendido a gostar do silêncio outra vez. É confortável, previsível, segura. Às vezes tomo vinho à noite, sento na poltrona e observo a cidade lá fora. As luzes parecem respirações lentas, a vida continuando sem mim. E penso em como tudo pode mudar com um simples erro. Uma palavra, um olhar, uma escolha. Leonardo acreditava que controlar era o mesmo que vencer. Mas ele se esqueceu de que o verdadeiro poder está em quem sabe esperar o momento certo de agir. E eu sempre soube esperar. Hoje, quando me perguntam se sinto falta dele, respondo que não. Mas às vezes olho para o relógio quebrado e penso que talvez o tempo também tenha parado naquela noite. Que de certa forma, continuamos aqui. Eu acima do piso, ele abaixo. 2 lados da mesma verdade. O silêncio que nos separa é o mesmo que nos une. Eu sei que um dia alguém vai descobrir. Os segredos sempre encontram um jeito de respirar. Mas quando isso acontecer, se acontecer, não vou negar. Só vou sorrir e dizer: vocês demoraram demais. Porque no fundo, tudo o que eu fiz foi devolver o equilíbrio. E no fim das contas, o 43º andar continua o mesmo, silencioso, impecável e perfeitamente em paz.